Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, queridos! Paz, saúde e vitória para você. Eu gosto dessa palavra saúde. Quando eu me refiro a ela, estou te dizendo saúde espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua conexão maravilhosa com Jesus através do poder do Espírito Santo. Quando eu falo saúde, estou me referindo à sua saúde emocional e também à sua saúde física, exatamente. E é claro, a saúde financeira. E realmente você tenha estas bênçãos na sua vida. Saúde espiritual, saúde física, saúde emocional e também saúde nas suas finanças. No final de mais uma pérola de sabedoria, vou orar com você e por você. Mas antes, dizer o seguinte: no próximo domingo, dia 28 de abril, às 9h30 da manhã, que é o próximo domingo, eu, juntamente com a minha esposa, Edson e Eva, estaremos orando pelas famílias e estaremos também ministrando uma palavra especial para a sua vida sentimental, para a sua vida conjugal, familiar. Entrada franca. Então, se você está em Curitiba, próximo de Curitiba, ou vai estar no dia 28 em Curitiba, ou já está, né? Você que me ouve aqui nessa cidade, pela rádio local, que você esteja conosco. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Pode vir com a esposa, com os filhos, com a família, traga mais alguns amigos e vai ser sensacional o agir de Deus. Você é o nosso convidado especial. Temos ali uma ampla sala que só está faltando você, estamos aguardando. Aproveite esse 28 de abril, vai ser maravilhoso. Tá bom, gente querida? Mais informações no nosso Instagram. No Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Tem o seu Instagram e você pode ter ali informações, o endereço do nosso local de culto presencial aos domingos, e também você poderá, se você quiser, pelo Instagram, me assistir às lives que eu tenho realizado de segunda a sexta-feira, às 18 horas. É mais uma oportunidade de você receber outros ensinamentos nesta plataforma. Tá certo? Um abraço a todos, então. E hoje eu quero falar, mudando um pouquinho de assunto, de ontem para hoje, mas um assunto que vai ajudar você a vencer o que eu falei segunda e terça sobre tentação, né? Fui assim bem sucinto no assunto. E falar a importância da oração. Eu separei aqui algumas definições que pode te ajudar, principalmente você que não conhece nada sobre oração. Quem sabe você está aprendendo com a gente através desses episódios, desses ensinamentos. E se você já sabe, quem sabe você vai ser lembrado, né? Porque a gente às vezes sabe de algumas coisas, mas não estamos colocando em prática, né? Você sabe disso, tem muita coisa que você sabe, mas não coloca em prática, só fica no teu conhecimento, guardado dentro de você, na sua caixinha de conhecimentos, né? Mas não está colocando em prática. Eu quero iniciar com Lucas, capítulo 11, verso 1. Senhor, ensina-nos a orar. Interessante essa frase aqui. Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram que os ensinassem a estudar? Eles não pediram que ensinassem a servir ou até mesmo em ganhar almas para o Senhor Jesus? Mas eles disseram: ensina-nos a orar. Olha que interessante, muito interessante. Agora, o que é oração? Eu separei aqui algumas definições que vai te ajudar certamente. A oração, minha gente, não faz de Deus, vamos assim dizer, um gênio espiritual que fazemos sair de uma garrafa para fazer as nossas vontades e nos dar tudo o que desejamos. Oração não significa extorquir bênçãos de um Deus indisposto, e sim abrir
a torneira para que Ele possa dar o que deseja e pretende. Oração não significa vencer a relutância de Deus, mas tomar posse da boa vontade dEle. Oração é um meio de descobrir a vontade de Deus. Não oramos para obter o que desejamos. Oramos para descobrir o que Ele quer de nós. Tem outras definições interessantes. Oração é comunhão com Deus. Oração é experimentar a presença de Deus. Oração também é sentir a presença de Deus. Oração é um santo respirar na presença de Deus. Oração é dar a Deus acesso às nossas necessidades. E também a oração é uma bola de canhão que ultrapassa os portões do céu e chega até a sala do trono de Deus. Ou seja, a oração é persuadi-lo com louvor, com ação de graças e também com pedidos. Vamos ver aqui um exemplo interessante. Ocasiões em que Jesus orou. Jesus é o nosso modelo principal. Se você ler na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você vai ver homens de Deus e mulheres também que oravam. E tem muitos exemplos. Mas eu escolhi falar de algumas ocasiões de Jesus. Que Jesus, como Deus, ele se fez carne, habitou entre nós. E aqui, enquanto ele viveu na terra, no seu ministério terreno, ele falava com o Pai. Então, o próprio Jesus é o nosso modelo de oração. Agora, preste atenção. Você já parou para pensar em todas as vezes em que Jesus teve necessidade de orar? Olha só, vou falar algumas frases aqui que eu tirei de textos da Bíblia, dos Evangelhos. Alguns de Mateus, outros de Marcos, outros de Lucas, ok? Olha só, outros de João também. Olha o que acontecia com Jesus. Orava antes de pregar. Orava antes de pregar. Eu estava em uma certa igreja uma ocasião, e lá eu fui chamado para ministrar a palavra. E o pastor daquela igreja, uma pessoa muito sábia, uma pessoa de Deus, alguém disse para ele: pastor, o senhor não vai orar para pregar? Ele disse assim: olha, eu já orei em casa. Ou seja, quando ele foi àquele culto para adorar a Deus, ele já tinha ido, ele já tinha orado, já tinha pedido a mensagem para Deus, então ele fez antes. E aqui Jesus orava antes de pregar. Olha que interessante. Então vamos aprender com o mestre, com Jesus, minha gente. Outra coisa, orava quando o seu coração estava triste. Está na Bíblia. Nesse caso aqui, Mateus 14, 13. Ele estava triste, então ele orava. Mas também ele orava pedindo força após ministrá-la a outras pessoas. Você vê, Jesus fazia isso. Agora imagine eu e você. Nós também temos que orar. Exatamente. Quem sabe, amigo, amiga, você tem hoje, você que me ouve logo pela manhã, quem sabe hoje você tem uma decisão para tomar. Ou quem sabe ainda no meio dessa semana você tem algo para decidir. Ore antes. Peça sabedoria para Deus. Peça uma orientação. E eu vou orar no final por você, ajudando você nessa. Mas ore, desenvolva uma vida de conversa com Deus. Outra coisa, Jesus orava antes de começarem as responsabilidades do dia. Por isso, um conselho que eu te dou para você que talvez não tenha esse hábito, antes de você sair de casa para o trabalho, para a faculdade, para os seus compromissos, antes disso, acorde um pouquinho mais cedo, fale um pouquinho com Deus, ore, leia um texto bíblico, um salmo, enfim, um capítulo de um livro da Bíblia, leia uma porção da palavra, mas ore, peça ao Senhor sabedoria, Ele vai te dar. Eu faço isso, e é necessário. Eu não faço porque eu sou pastor, eu faço porque eu sou um filho de Deus, e eu preciso falar com Deus. Não por um título que eu tenho, por um ministério que eu tenho,
Mas eu preciso falar com Deus. Todos precisam. Então eu estou aqui para encorajar você, tá certo? A ter uma cultura, um hábito bom, que é todo dia falar com Deus. Jesus também orava com os discípulos. Outra coisa interessante, isso aqui eu sempre falei, em Lucas 6,12, Jesus orou a noite toda antes de escolher os discípulos. Ele precisava escolher 12. A Bíblia fala que já havia muitos discípulos, mas ele precisava ali o seu time, a sua seleção, os 12. Então ele orou a noite inteira, antes de escolher. Então preste atenção. Antes de escolher qualquer coisa, ore. Peça a Deus direção, Ele vai te ajudar. Também Jesus orava a favor da unidade dos seus seguidores. É só você ler João capítulo 17, aquela linda oração. Ele orava justamente para que seus discípulos fossem mais unidos. E hoje precisa muito, desta oração, não é verdade? Outra coisa interessante, que Jesus também ele fez uma oração de ação de graças a Deus. Está escrito em Lucas 10, 21. Então ele também fazia oração de graças a Deus. Eu fui almoçar com um amigo meu a semana passada e ali pudemos ficar num restaurante, um lugar muito saudável aqui em Curitiba. Eu e ele ali batemos papo, conversamos, almoçamos juntos. Mas antes, quando o garçom veio e nos serviu o prato que nós havíamos pedido, aí ele esperou um pouquinho e disse: pastor, faz uma oração. E eu orei ali no restaurante. Claro, são orações mais curtas, ainda mais você vai almoçar, enfim, mas a gente ora. Eu tenho esse hábito, eu tenho esse costume. É bacana. Talvez você não tenha, talvez você não foi ensinado, talvez você veio de uma família que não tinha essa cultura, mas é legal. É legal quando você está à mesa, na sua casa, no seu lar, um almoço, um jantar. É bacana quando você, antes de começar a comer, a se alimentar, você agradecer, por que não? Agradecer pelo alimento, agradecer por quem fez aquele alimento, quem trabalhou para aquilo. E geralmente, é claro, nós fazemos, são orações um pouco mais curtas, evidentemente, breve, porque é uma oração de agradecimento pelo alimento que está à mesa. Então isso é muito legal. E eu lembro que eu orei, que foi semana passada que aconteceu isso, e eu orei e pedi que Deus, agradecendo pelo alimento, agradecer pelo convite do amigo também, que me convidou para almoçar com ele, e também pedi que Deus colocasse um anjo ali para cuidar de todo aquele espaço onde nós estávamos. E aí eu disse para ele, falei: olha, eu tenho esse costume, onde eu vou, eu peço que Deus coloque um anjo para proteger não só a minha pessoa, mas quem estiver próximo de mim ali, naquela geografia local. Você está entendendo? São coisas do dia a dia que eu pratico e faz parte da oração. E Jesus, ele dava graças, Ele orava dando graças por tudo, entendeu? E inclusive Jesus orou ao morrer na cruz. Está escrito, até esse aqui eu vou ler para você, Mateus 27, 46, fala justamente isso aqui. Olha só, eu estou procurando aqui, Mateus 27, o verso 46. Olha o que diz aqui, preste bem atenção. Jesus que orou, E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi uma parte da oração que ele fez ao morrer na cruz, para salvar para salvar você que está me ouvindo, para salvar a humanidade. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tema tão gostoso, falar da importância da oração e aprender com o Senhor Jesus, que orou. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.